Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir a atividade 1 do Trilha de Aprendizagem 2, que é sobre fascismo e nazismo. Vocês vão ver que tem aqui também uma videoaula, que foi uma aula interdisciplinar. Eu, o professor Tiago, que é professor de História também, e o professor Marcos Olmo, da sala de leitura, relacionando nazismo, fascismo e Harry Potter, as metáforas em Harry Potter. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tá aqui no canal. Fora a aula ao vivo, eu salvei a gravação aqui no canal. Mas então, hoje nós vamos fazer a página 163 e 164. Caminhos do fascismo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa mergulhou em crises políticas, sociais e econômicas, tornando o cenário muito crítico. Por um lado, trabalhadores e intelectuais se voltavam contra o modelo capitalista, denunciando a sua incapacidade de resolver a crise e defendendo a Revolução Socialista, tendo como, por exemplo, a Rússia em 1917. Por outro lado, a burguesia se apoiava em propostas autoritárias capazes de defender o capitalismo da ameaça comunista e recuperar valores nacionalistas. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, é preciso explicar por que a reação da direita após a Primeira Grande Guerra conseguiu vitórias cruciais na forma do fascismo. Antes de 1914, já existiam movimentos extremistas da ultradireita, historicamente nacionalistas e xenofóbicos, promotores dos ideais de guerra e da violência, intolerantes e dados a atos violentamente coercivos, totalmente antiliberais, antidemocráticos, antiproletários, antissocialistas e antinacionalistas, o que deu ao fascismo sua oportunidade após a Primeira Guerra Mundial foi o colapso dos velhos regimes e, com eles, das velhas classes dominantes e seu maquinário de poder, influência e hegemonia. Foi nesse contexto que o fascismo surgiu e ganhou adeptos a partir da Itália, com base nas ideias difundidas por Benito Mussolini, que se tornou primeiro-ministro italiano em 1922. Como chefe de governo, Mussolini proibiu os partidos políticos de oposição, censurou a imprensa e criou uma polícia política que vigiava e punia os que eram contras ao regime fascista. Assim, vemos que a ideologia fascista tem como base alguns princípios e caracteriza-se por nacionalismo, apoiado na xenofobia e no racismo, militarização com um governo autoritário que faz uso da força policial para a manutenção do seu regime, adoração do líder, considerado infalível, e o corporativismo, que substitui sindicatos e trabalhadores por corporações submetidas ao Estado. O termo fascismo é usado para designar tanto a ditadura fascista na Itália como a nazista na Alemanha. Por sua vez, o nazismo se desenvolveu numa Alemanha que saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial e encontrou em Adolf Hitler um líder que dizia trazer a solução para todos os males que os alemães sofriam no pós-guerra. Muito próximo da ideologia fascista, o nazismo destacava-se pela ideia da superioridade racional ariana, que defendia que os alemães eram uma raça pura e superior e que os outros, principalmente judeus e ciganos, eram inferiores. Dessa forma, os alemães justificaram a perseguição aos grupos considerados impuros. Então, se vocês puderem voltar naquele vídeo que eu falo do nazismo, do fascismo e Harry Potter, que está aqui no canal, vocês vão ter muito mais informações. Lá eu explico sobre os regimes totalitários, como eles surgiram, a questão do nazismo e do fascismo. Só um pequeno ponto que eu quero aqui falar mais uma vez, que eu falei isso no outro vídeo já, é que o que distingue de verdade a diferença entre fascismo e nazismo é que o nazismo ele prega a pureza da raça ariana e ele é antissemita. Ser antissemita é ser contra os judeus. O fascismo comum que vai se desenvolver na Itália, em Portugal, na Espanha, ele é racista, ele é xenófobo, por quê? Porque ele é nacionalista, eles acham que o país deles é tudo, é o melhor de todos. Então, todo mundo que é de fora, todo mundo que é diferente é pior. Então, é racista nesse sentido, mas não tem uma perseguição direta a um grupo étnico, a um grupo cultural, a um determinado grupo de pessoas, como o nazismo vai ter em relação aos judeus. É claro que o nazismo não vai perseguir só os judeus, o nazismo vai perseguir também homossexuais, comunistas, dissidentes, ciganos, pessoas que vão contra o que eles consideram uma Alemanha pura. Mas é importante ressaltar isso, essa grande diferença entre os dois. Aí vem as questões aqui, né? As propagandas fascistas. A foice e o martelo, que aparece nessa primeira imagem aqui, gente, é o símbolo do comunismo.
A Rússia, ela fez a revolução dela em 1917, a gente vai estudar isso depois, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra, esses nacionalismos, todas essas questões, elas estão ligadas também com uma propaganda contra o comunismo que a Europa vai fazer. Então, eles vão criar uma série de, como eu posso dizer, estereótipos falsos, de mentiras sobre o que é ser comunista. Uma delas, que é até engraçado, né? Você ri pra não chorar, porque é trágico, é a de que pessoas comunistas comem criancinha. Então, esse cartaz aqui da época mostra isso, um bebê, né? Aqui um comunismo perseguindo o bebê e o bebê pedindo socorro pro pai, porque os comunistas vão comer ele. Isso claramente é uma propaganda mentirosa para poder desenvolver na população um horror ao comunismo mesmo. Né? Então, na primeira imagem, vemos uma criança e atrás dela a foice e o martelo, que formam um símbolo do socialismo, com a frase Papai salva-me. Visto que se trata de uma propaganda do governo fascista, que sentimento ou reação visava causar na população? Gente, que sentimento uma propaganda que diz que comunista come criança quer causar na população? De medo, terror, pavor, repulsa, né? Sentimentos assim. Na segunda imagem, vemos uma representação de um fuzilamento executado pela polícia política com as frases todo traidor e todo sabotador, fazendo referência aos opositores do regime fascista. Que características do fascismo é possível perceber por meio dessa imagem? Vamos olhar a segunda imagem. Mostra aqui então a polícia do governo fuzilando um traidor, um opositor. Opositor é quem é oposição, quem pensa diferente. Então, quais características nós podemos tirar dessa imagem? Primeiro, que os governos fascistas perseguem quem pensa diferente e são contra a liberdade de expressão. Segundo, que eles são militarizados, porque você vê aqui a polícia vestida como militar matando uma pessoa no meio da rua do nada, sem julgamento, não tem nenhum tipo de segurança jurídica para a pessoa, gente. Aqui a pessoa ela perde a liberdade individual e o governo adquire o direito de fazer o que quiser com ela. Essa é a ideia do fascismo. Então é isso que mostra essa imagem. Vocês sabem que vocês não precisam escrever nas respostas exatamente as minhas palavras, mas se vocês escreverem algo que remeta a essa ideia, eu já vou considerar correto. Segundo Eric Hobsbawm, o que deu ao fascismo oportunidade de vitória após a Primeira Guerra Mundial? Então é a crise econômica, né? Que a Europa passou depois da Primeira Guerra Mundial e a questão do medo do comunismo mesmo, por causa da Revolução Russa, que foi em 1917. Quais características o autor atribuiu aos movimentos de ultradireita existentes antes da Primeira Guerra Mundial? Aí a gente vai ver aqui no texto. Para colocar certo. Cadê? Aqui, ó. Nacionalistas, xenofóbicos, promotores de ideias da guerra e da violência, intolerantes, dado a atos violentamente coercitivos, totalmente antiliberais, antidemocráticos, antiproletários, antissocialistas e antinacionalistas. Então, vocês vão colocar aqui. Isso que eu grifei, tá? Ah, essa parte é cópia mesmo, não tem jeito. Tá perguntando o que o autor acha, não o que a gente acha. E aí? No dia 7 de junho de 2020, o portal de notícias Zig noticiou a seguinte manchete: torcedores rivais se unem em protesto contra o fascismo e o racismo, tratando de uma manifestação que ocorreu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, com a participação das torcidas organizadas de clubes de futebol. Você já ouviu falar de fascismo na atualidade? Na sua opinião, o que motivou organizações de manifestações contra o fascismo nos dias atuais do Brasil? Gente, vamos refletir. O que acontece no Brasil na atualidade, na política atual, que pode ter levado a uma manifestação de torcedores de futebol contra o fascismo? Isso eu vou precisar que vocês reflitam, pensem bastante, coloquem aí a resposta de vocês e me enviem. E aí a gente conversa pelo Google Sala de Aula, tá bom? Então, me responda lá no Google Sala de Aula e aí eu dou um retorno para vocês.